Paz em Jesus. Continuando com a nossa série de salmos, hoje nós vamos refletir e ler principalmente, o Salmo 38. Punição e penitência. Salmo de Davi para servir de lembrança. Senhor, em vossa cólera não me repreendais. Em vosso furor não me castigueis, porque as vossas flechas me atingiram e desceu sobre mim a vossa mão. Vossa cólera nada poupou em minha carne. Por causa do meu pecado, não há nada de intacto nos meus ossos. Porque minhas culpas se elevaram acima de minha cabeça. Com um pesado fardo, me oprimem em demasia. São fétidas e purulentas as chagas que a minha loucura me causou. Estou abatido, extremamente recurvado. Todo dia ando cheio de tristeza. Inteiramente inflamados os meus rins, não há parte sã em minha carne. Ao extremo enfraquecido e ao quebrado, agitado o coração, lanço gritos lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita meu coração, abandonam-me as forças, e me falta a própria luz dos olhos. Amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Os que odeiam minha vida armam-me ciladas. Os que me procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço. Sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Porque é em vós, Senhor, que eu espero. Vós me atendereis, Senhor, ó meu Deus. Eis meu desejo, não se alegrem com minha perda, não se ensorbebeçam contra mim quando meu pé resvala. Pois estou prestes a cair, e minha dor é permanente. Sim, minha culpa eu a confesso, meu pecado me atormenta. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos e muitos os que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem. Hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor, ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Este salmo é um salmo, de punição e penitência. Se você quiser ver todos os salmos que nós lemos e refletimos, estamos refletindo, já estamos aqui no Salmo 38. Entre em nosso canal, deixe o seu joia, entre no canal que está na descrição do vídeo, na descrição aqui embaixo do vídeo, entre no canal, assista e se inscreva para receber todas as postagens. Este salmo é um salmo de Davi para servir de lembrança, As lutas eram grandes, O povo de Deus, ele, apesar, aqui Davi já não está mais no deserto, Davi já estava na cidade prometida, Davi até é de Belém, A terra de Davi é Belém, e Davi, em suas lutas, aqui ele estava, em batalhas ainda, para vencer, os povos inimigos, E Davi, ele ora a Deus, muitas falhas Davi tinha, Em suas lutas ele se deixava dominar pela humanidade, Pela humanidade, pelo lado ruim da humanidade. E ele, com muitos pecados, ele pedia a Deus para que na cólera, por causa disso mesmo, O que é cólera? A cólera de Deus não é a ira de Deus. Cólera de Deus é quando se abusa da natureza divina de Deus, quando se abusa da obra de Deus. Aqui,
que aconteceu com Davi? Por que é cólera de Deus? Davi, ele era pecador. Davi matava, né? Cometeu muitos pecados, inclusive de adultério, muito grave o pecado que ele cometeu, né? O pecado do adultério de Davi foi uma cólera que ele causou. Por quê? Porque Urias, com certeza, ele era um soldado, e como um soldado, ele seguia as normas e tinha as leis, né? Para se ser um soldado naquela época, tinha que ser uma pessoa totalmente submissa às leis da época, né? As leis que lhe eram impostas. Então, Urias, ele era um soldado, né? Tanto é que ele obedeceu a Davi e, por isso mesmo, Davi, usando de maldade, usando de vileza, né? De sua parte, ele sabendo, né? Da submissão, sabendo da autoridade de Urias, abusou da autoridade de Urias para cometer um adultério. Tanto é que esse pecado, né, causou uma cólera, porque nem Salomão, como filho bastardo, né, Salomão não foi feliz, apesar da luta que Salomão, né, travava para ser um bom rei, mas infelizmente Salomão pecou muito, ele pagou o preço, né, da traição de Davi, do pecado muito grave de Davi, e Salomão, né, e toda a família de Davi sofreu por este terrível pecado, pois Davi usou de vileza e causou a cólera de Deus, que estava em harmonia a obra de Deus na vida de Urias, né? Deus estava, né? Urias estava seguindo um caminho de justiça e Davi, né, causou esse transtorno, causou essa cólera. Então, este salmo diz sobre isso. E outras cóleras que Davi, com certeza, desencadeou, né? Que ele desobedeceu. Por ser rei, Davi queria usar de autoridade, que na verdade não era autoridade, né? Era uma baixeza, né? Davi, em sua suposta autoridade, usou de muitas baixezas, e a baixeza causa a cólera de Deus, né? E aqui, né, ele está pedindo ao extremo enfraquecido, extremamente inflamados os meus rins, porque toda iniquidade causa mal ao próprio iníquo, né? A iniquidade, ela causa mais mal para o iníquo do que para quem é vítima da iniquidade, né? E aqui, Davi, apesar de, né, não ter tido uma morte horrenda, como foi a morte do rei Herodes, como foi a morte de tantos reis, né, que tinham suas vísceras expostas, né, mas Deus ainda usou de misericórdia, né, Davi não teve uma morte horripilante, né, como os outros reis que desobedeciam a Deus, porém, toda a descendência de Davi foi prejudicada, culminando assim no nascimento de Jesus. Até Jesus, como homem, como ser humano, sofreu as consequências do pecado de Davi, né? E ele morreu também por Davi, né? A esperança, o que salvou Davi foi que Deus já havia planejado que da descendência dele sairia o Salvador. E Jesus salvou até Davi, né? Que se não fosse a descendência de Davi, Davi com certeza teria um fim muito terrível, né? Então Jesus salvou Davi. E aqui está dizendo que ele não escuta, né? Nós estamos numa série de reflexões, estou aqui né, refletindo o Salmo, mas estará aí hoje mesmo, nessa mesma sequência, né, a leitura de Levítico, capítulo 24, que fala sobre as leis concernentes, né, à iluminação, à lâmpada. E aqui Davi faz menção desse episódio de Levítico, né, onde está falando da luz dos olhos dele, né? Versículo 11. Palpita-me o coração, abandonam-me as forças e me falta a própria luz dos olhos. Então aqui ele está dizendo, nesse trecho aqui,
que o pecado dele era muito grande e ele faltou à lei. Faltar a própria luz dos olhos aqui, ele está querendo dizer que ele infringiu gravemente a lei de Deus e ele precisava da bênção de Deus, né? De que Deus agisse, né? Que ele estivesse inserido dentro da misericórdia, do gerenciamento de Deus para se ver livre do resultado de suas faltas, né? Então, Levítico 23, Davi aqui, Levítico 24, Davi aqui faz menção ao trecho, né, das leis do livro do Levítico, capítulo 24, que nós temos aqui gravado, né, que brevemente irá ao ar nas nossas reflexões. E aqui pedindo, né, que depressa Deus viesse em auxílio dele. Quando pedimos que Deus venha em auxílio, é que o gerenciamento de Deus, né, aconteça rapidamente na nossa vida, porque nós sabemos que de imediato não somos dignos da bondade de Deus. Nós somos dependentes do gerenciamento de Deus. E nós, como povo de Deus, né, a dependência na parte do gerenciamento de Deus que nós necessitamos é da salvação de Jesus, né? Jesus é o único suficiente Salvador e a obra de gerenciamento de Deus nos deixou Ele, Deus, né, vindo como Jesus, para nos salvar e nos livrar rapidamente de nossas faltas. Pois Davi teve que esperar quase mais de 1000 anos, uns 1000 anos, para poder ser salvo por Jesus. Nós já não temos mais esse tempo todo, né? Resta-nos somente talvez uns 200, 300 anos. E 200 e 300 anos para a geração de fim do mundo é pouco tempo para que o gerenciamento de Deus se efetive na nossa vida. Por isso que somente Jesus pode nos salvar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Espero ter ajudado vocês, né? Não perca as outras reflexões. Até uma próxima vez, se Deus quiser.